O sexo é um campo de batalha. Os animais são capazes de tudo para acasalar e garantir sua sobrevivência. Sem o sexo, espécies se extinguem, pois seus genes não seguem adiante. De cruzamentos violentos a guerras pelo esperma, há rituais de acasalamento e, finalmente, incrivelmente, ao amor. O sexo move a evolução e a evolução move o sexo. Na natureza, o sexo realmente está por trás de tudo. Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. Na costa da ilha Bimini, nas Bahamas. Cientistas estudam uma maravilha da evolução. Ao longo de milhões de anos, a evolução produziu a mandíbula proeminente e os dentes afiados do maior predador do oceano. Mas os tubarões são mais que máquinas de matar. São pioneiros do sexo. Há meio bilhão de anos, os tubarões realmente inventaram o que chamamos hoje de sexo. Sam Gruber estuda tubarões há 45 anos. As pessoas não sabem muito sobre tubarões. Acham que são animais cruéis e mortais, mas na verdade são admiráveis e altamente sofisticados. Além dos complexos sistemas de navegação e comunicação, os tubarões foram um dos primeiros a desenvolver um modo totalmente novo de fazer sexo. Pode não parecer muito, mas representa um grande salto evolutivo no comportamento reprodutivo. Se olhar com atenção, verá dois órgãos alongados, que são os clásperes, o pênis do tubarão. Há 400 milhões de anos, os tubarões se tornaram um dos primeiros vertebrados a desenvolver um pênis. Mas certamente não foram os últimos. Ao longo de milhões de anos, o pênis se mostrou tão valioso que surgiu de modo independente em animais variados como insetos, aves e répteis. O pênis é um bom exemplo de evolução convergente porque serve um propósito, mas surgiu de modos diferentes em organismos variados. Mas como o pênis se tornou tão vital? Há 700 milhões de anos, peixes, tubarões e outros vertebrados ainda não haviam surgido. A vida marinha era composta por criaturas simples e unicelulares. Para transmitir os genes, não precisavam acasalar. Eram capazes de se reproduzir sozinhas. A reprodução, antes do sexo, era assexuada. Ou seja, o organismo faz cópias de si mesmo e depois manda para o ambiente, com apenas seus genes e de ninguém mais. A reprodução assexuada garante que 100% dos genes do organismo serão passados adiante. Mas na guerra evolucionária, essa estratégia tem uma falha grave. Quando compartilham exatamente os mesmos genes, as criaturas também compartilham os mesmos pontos fracos genéticos. Imagine que um novo vírus surgiu e atacou um organismo com uma sequência de genes específica no DNA. Se todos na população têm o mesmo DNA, esse vírus vai dizimá-la totalmente. Mas na reprodução sexuada, a mistura e combinação de genes aumentam as chances de que ao menos alguns indivíduos sobrevivam. O sexo é o segredo da sobrevivência. Os primeiros animais que adotaram a reprodução sexuada surgiram há 600 milhões de anos. Mas o sexo que praticavam não era como muitos talvez imaginem. Essas criaturas passivas, parentes do coral moderno, viviam firmemente presas ao solo marinho. Como acasalavam sem poder se mover? Lançavam esperma e óvulos nas ondas e torciam para que se encontrassem.
A cada verão, bilhões de pólipos de coral lançam suas células reprodutivas simultaneamente na corrente marítima. Cada coral ejeta tanto esperma quanto ovos. Mas, em vez de se combinar entre si, eles esperam até encontrar as sementes de outro coral. Ninguém sabe como fazem isso. Essa desova em massa é um dos espetáculos mais arrebatadores da natureza. Mas surgiu por uma questão de sobrevivência. A desova em massa dos corais pode ser vista como um mecanismo de defesa. Liberar todos os ovos e esperma ao mesmo tempo permite que parte da prole sobreviva, mesmo com predadores por perto. Eles não dão conta, são tantos que os predadores não conseguem comer todos naquele momento. Para animais estacionários, lançar DNA no oceano pode ter sido o único modo de se reproduzir sexualmente. Mas uma nova classe de criaturas estava prestes a surgir. E o sexo evoluiria com ela. Há 570 milhões de anos, durante um período muito breve, deu-se a origem de várias formas diferentes e muitas vezes complexas, algumas das quais ainda existem. Muitas formas que lembram invertebrados modernos, crustáceos, surgiram até os primeiros peixes. Esses primeiros peixes se moviam como nenhuma criatura antes deles. Em vez de dependerem das correntes oceânicas para sobreviver, os machos eram capazes de direcionar o esperma para os ovos das fêmeas. Mas esse método também tinha seus inconvenientes. Os ovos, uma vez fertilizados, além de serem minúsculos e frágeis, ficavam expostos. Isso forçava os pais ou a montar guarda ou a abandoná-los totalmente. Levaria mais 200 milhões de anos para que a evolução concebesse um plano melhor. E é aqui que os tubarões entram. Nos tubarões, a evolução produziu uma inovação que permitiu aos machos depositar o esperma diretamente dentro das fêmeas. Podemos dizer que os tubarões inventaram o sexo. Foi uma enorme diferença em relação aos animais que viveram 500 milhões de anos atrás. Em vez de 2 peixes lançando esperma e ovos aleatoriamente no oceano, ao sabor da sorte, esses animais tinham de entrar em contato. Os tubarões foram um dos primeiros vertebrados a entrar em contato físico durante o sexo. Pode parecer um ato carinhoso, mas não no caso dos tubarões. Que gracinha, não? O macho morde a nadadeira peitoral da fêmea e a vira para cima. O macho tem 2 clásperes, ou pênis. Um faz uma rotação enquanto o outro fica no lugar. E este é inserido na cloaca ou oviducto da fêmea. Esse abraço vertical pode parecer brutal, mas em termos biológicos é admirável. Para mim parece um balé, porque eles precisam superar tarefas muito difíceis para finalmente se unirem. Cada ato de aparente violência tem uma função sexual necessária. O macho vira a fêmea para cima com o fim de relaxá-la para a inserção do pênis. Crava os dentes em sua pele para desencadear a ovulação, e ela está protegida contra esses maus tratos. A pele do tubarão fêmea é 2 vezes mais grossa que a do macho e tem uma incrível capacidade de cicatrização. Convive perfeitamente com cortes enormes, capazes de matar um ser humano. Mas a inovação crucial do sexo entre tubarões foi o pênis. Depois que o macho está firmemente acoplado, uma saliência na ponta do órgão impede-o de deslizar para fora. Um saco no abdômen do macho enche de água marinha e impele o esperma diretamente para o útero da fêmea, onde os ovos aguardam a fertilização. Então eles não somente inventaram a cópula, como inventaram também a gravidez, ou seja, a fertilização interna. Isso representa um estágio inteiramente novo na biologia reprodutiva. Graças à fertilização interna, o tubarão reina como o principal predador dos oceanos há 400 milhões de anos.
Além de proteger os óvulos fecundados dos inimigos, o sistema gera filhotes grandes e totalmente formados que nascem literalmente para matar. Durante centenas de milhões de anos, os animais permaneceram confinados aos oceanos do planeta. Há 370 milhões de anos, uma singular linhagem de peixes começou a se mover em direção à Terra. Os tetrápodes desenvolveram pernas a partir das nadadeiras. Com o tempo, esses membros se fortaleceram, permitindo-lhes deixar a água. Mas esse mundo novo também representava novos problemas. Hoje existem criaturas que passam o tempo todo na Terra, mas para isso é preciso uma série de truques. É preciso botar ovos ou dar à luz filhotes vivos. No primeiro caso, os ovos precisam ser à prova d'água. Os peixes que antecederam os tetrápodes simplesmente lançavam esperma na corrente marítima para fertilizar ovos. Mas isso não daria certo em terra. Então, um grupo de tetrápodes, os ancestrais dos répteis e dos mamíferos, conseguiu mudar seu método de reprodução. Como os tubarões antes deles, os répteis desenvolveram a fertilização interna. E foram além, reproduzindo uma extraordinária adaptação para proteger a prole. O ovo amniótico. Essa maravilha da engenharia evolutiva não só nutria os embriões que se desenvolviam, como sua casca dura impedia que o ovo secasse. O ovo amniótico permitiu que os répteis conquistassem a Terra, se reproduzissem, se espalhassem e crescessem numa escala totalmente diferente. E para os dinossauros, essa escala seria um grande problema. Medindo 12 metros e pesando 6 toneladas. Como eles se reproduziam? Animais que não conseguem se reproduzir e transmitir seus genes entram em extinção. Mas e se o tamanho do animal atrapalha o acasalamento? A evolução tornou alguns dinossauros os maiores animais que já viveram na Terra. Em dinossauros como o T-Rex, que chegavam a medir 15 metros, o sexo era algo complicado. E por mais que se saiba sobre os dinossauros, os detalhes de sua vida sexual continuam um mistério. Imagine um dinossauro de 40 toneladas tentando se reproduzir. É claro que 2 desses gigantes tinham de se unir, mas como isso acontecia ainda é uma grande questão para os paleontólogos. Ovos fossilizados são evidências claras de que os dinossauros tinham relações sexuais e se reproduziam por fertilização interna, como as aves hoje. E os ossos dos dinossauros estão espalhados por todos os 7 continentes. Prova de que essas criaturas dominaram a Terra durante 160 milhões de anos. Então, esses enormes animais devem ter desenvolvido um método de reprodução extremamente eficaz. O paleontólogo Ken Carpenter tenta há anos desvendar o mistério da reprodução dos dinossauros. É todo um processo entender como eram os dinossauros quando viviam. Precisavam se reproduzir para terem existido durante mais de 200 milhões de anos. Como machos e fêmeas se uniam? A investigação de Carpenter era difícil porque tudo que ele tinha eram ossos. Nenhum órgão reprodutivo consta dos registros fósseis. Para descobrir como era o sexo entre os dinossauros, Carpenter recorreu a um criativo estudo de anatomia comparada, acrescentando física e dedução. Começou com um parente réptil do dinossauro, o crocodilo. Os crocodilos machos têm órgãos sexuais singulares, que não são nem como os clásperes do tubarão, nem como o pênis do modo que o entendemos. Diferentemente dos humanos, gatos, cachorros, eles não têm um órgão longo que fica para fora. Na verdade, é um órgão bem menor que fica dentro do corpo. Na maior parte do tempo, a genitália masculina do crocodilo fica dentro de uma fenda no abdômen, a chamada cloaca.
Mas durante o sexo, os músculos da cloaca se contraem, ejetando o pênis do animal. O macho, que mede 3,5 metros, precisa inserir esse órgão de apenas 7 centímetros na cloaca da fêmea e lá depositar o esperma. Para animais do tamanho dos dinossauros, isso equivaleria a tentar colocar uma chave na fechadura movendo o prédio todo. Mas isso era possível? Tentando responder essa pergunta, Carpenter estudou outra criatura moderna que, como o dinossauro, tem o problema de precisar fertilizar um ovo interno, apesar de seu tamanho enorme. O elefante. No acasalamento, o elefante macho se ergue e se apoia sobre a fêmea, colocando um peso tremendo sobre suas costas. Com o tempo, essa pressão causa danos permanentes, provocando pequenas fraturas na coluna da fêmea. Se o sexo entre os dinossauros era semelhante, Carpenter deveria encontrar fraturas parecidas nos fósseis deles. Essas vértebras são de um dinossauro bico de pato. Possivelmente essa fratura foi causada pelo macho cobrindo a fêmea durante o sexo. Pode ser, mas teríamos que saber que sexo era este animal. Se for um macho, significaria que um macho tentou acasalar com outro. Talvez por isso os dinossauros se extinguiram, não sei. Mas esse tipo de acasalamento coloca um problema mais fundamental. Se o macho apoiava o peso nas costas da fêmea, os ossos dela eram capazes de suportar? Os elefantes pesam até 7 toneladas. Mas alguns dinossauros chegavam a pesar 25 toneladas. Carpenter calculou a força que os ossos precisavam ter para suportar tanto peso e concluiu que era impossível. E descartou o modo de acasalar dos elefantes. Diante disso, Carpenter voltou aos crocodilos e jacarés, animais que não exercem peso na hora de se reproduzir. Por causa da água, ficam suspensos, é quase como estar no espaço. O macho e a fêmea podem girar juntos. O macho pode inserir o pênis na cloaca da fêmea e injetar o esperma. Então, os dinossauros faziam sexo debaixo d'água? Carpenter consultou os mapas. Não havia grandes massas de água, exceto em poucos lugares, o que significa que os dinossauros teriam, às vezes, de percorrer milhares de quilômetros para fazer sexo. É muito trabalho só para sexo. Outro beco sem saída. Faltavam as aves, que são descendentes diretas dos dinossauros e botam ovos como eles. Será que eles copulavam da mesma maneira? As aves copulam rapidamente, muitas vezes porque estão voando ao mesmo tempo que acasalam. Os machos batem as asas enquanto tentam cobrir a fêmea. Uma rápida transferência de esperma, conhecida como beijo cloacal, teria suas vantagens para animais do tamanho dos dinossauros. Mas nesse caso também há problemas. A maioria dos dinossauros não tinha asas. Igualmente importante, como fazê-lo com sua enorme carapaça no caminho. E a cauda ossuda do dinossauro é pesada e rígida, difícil de mover. Os procedimentos normais da anatomia comparada haviam deixado uma trilha de pistas falsas. Enquanto quebrava a cabeça para descobrir alguma ideia, Carpenter encontrou-a bem a seus pés, no gato da família. E ainda que os gatos se pareçam com dinossauros tanto quanto cães com lagartos, Carpenter acredita que os dinossauros se reproduziam como eles. Se a fêmea abaixava tanto quanto uma gata e levantava o quadril, a cauda subia, expondo seu órgão sexual para o macho. Ele a cobria, mordia seu pescoço e eles podiam acasalar. Na posição felina, em que as fêmeas baixam a cabeça e levantam a cauda, o problema do peso enorme do macho sairia das costas da fêmea. Ao mesmo tempo, a posição permitia fácil acesso ao macho.
A teoria de Carpenter foi a primeira a oferecer uma resposta viável ao mistério do sexo entre os dinossauros. E a primeira a explicar como os dinossauros conseguiriam se reproduzir e entrar para a história como os senhores absolutos da Terra durante 160 milhões de anos. Os dinossauros foram os maiores animais a se acasalar em terra. E os insetos estão entre os menores. E em seu pequenino mundo, o sexo é uma guerra que se desenrola há milhões de anos. Uma guerra com seus próprios vilões e heróis. Quando o assunto é biologia reprodutiva, as baratas são superestrelas. Há 65 milhões de anos, um asteroide com quase 10 quilômetros de diâmetro despencou do céu e caiu no Golfo do México. O impacto marcou o final da era dos dinossauros. Sua extinção causou o fim de metade das espécies, deixando a Terra quase desabitada. Mas os insetos resistiram. Como os insetos conseguiram sobreviver enquanto tantos animais pereciam, continua um mistério. Segundo alguns cientistas, o impacto do asteroide causou uma mudança de temperatura que levou os insetos a hibernar. Quando voltaram a emergir, se multiplicaram, desenvolvendo novos modos de se reproduzir a velocidades estonteantes. Mas no mundo dos insetos, o sexo é mais que apenas reprodução. É uma batalha entre os sexos, uma guerra pelo esperma. A competição pelo esperma tem sido extremamente importante na evolução e diversificação dos insetos. Os machos competem para que seu esperma entre no trato reprodutivo feminino. Ao mesmo tempo, as fêmeas são capazes de manipular e escolher qual esperma irá fertilizar o ovo. A fêmea procura múltiplos parceiros sexuais para que sua prole tenha um perfil genético diversificado e mais chances de sobreviver. Mas o macho quer ser o pai de toda a prole, para aumentar as chances de sobrevivência de seus genes. O desejo do macho e a necessidade da fêmea estão em conflito, o que deu origem a uma corrida armamentícia evolucionária, que levou a evolução ao limite. Distanciando-se do simples clasper do tubarão, os insetos desenvolveram a maior variedade de formas de pênis do planeta. Um dos mais impressionantes é o de uma espécie de libélula macho, equipado com chifres na ponta e espinhos do lado. Se parece com um esfregão, há um motivo. O macho usa esse instrumento para raspar o esperma dos rivais antes de depositar o seu. Essa técnica remove mais de 90% do esperma existente, assegurando que a prole será dele. E machos de outras espécies têm ainda mais trabalho para garantir que o depósito terá retorno. Há uma boa estratégia que alguns insetos e também alguns mamíferos inventaram, chamada rolha copulatória. Depois do acasalamento, parte do sêmen endurece e se torna uma rolha, impedindo outros machos de acasalar com a fêmea. Uma ótima estratégia. Mas as abelhas aprimoraram a técnica. Não só usam a rolha, como são a rolha. Dezenas de milhares de machos de abelha competem pela rainha. Apenas um conseguirá acasalar com ela. Ele parece um felizardo? Não é bem assim. Quando chega ao clímax, seu pênis é arrancado e fica preso dentro da rainha. Ele morre para prender seu esperma dentro dela. Mas apesar desse sacrifício máximo, as abelhas fêmeas desenvolveram um contra-estratégia, um modo de expelir a rolha, o que libera a fêmea para escolher o esperma de outro macho, talvez melhor. Pelo menos entre as abelhas, as fêmeas estão vencendo a guerra entre os sexos. Mas em outra espécie, os machos estão tomando a dianteira. No caso do bicho-pau, os machos foram além da rolha removível e se tornaram cintos de castidade vivos. Eles ficam presos às fêmeas durante semanas para impedir que outro macho fertilize seus ovos.
E o macho do besouro do amor leva essa estratégia ainda além. Quando tranca o órgão sexual dentro da parceira, joga fora a chave. O compromisso do macho com a ação é total. Uma vez unido, ele passa o resto da vida no ato de copular. Quando o acasalamento termina, ele morre e é arrastado pela fêmea até que ela ponha os ovos, todos fertilizados por esse único macho. De uma espécie a outra, a corrida armamentícia sexual está em andamento em todo o mundo dos insetos. Mas num grupo bem conhecido, as fêmeas podem ter encontrado um modo de finalmente encerrar a guerra. O entomologista Ron Harrison dirige o laboratório de extermínio de baratas no Centro de Treinamento Orkin, em Atlanta. Para descobrir meios de matar esses insetos que teimam em sobreviver, Harrison passa os dias estudando essa espécie tão comum nos lares. 95% dos problemas ligados a baratas em regiões urbanas são causados pela alemã. Sua reprodução é muito rápida e isso as ajuda a se tornarem resistentes a produtos que usamos para exterminá-las. A evolução forneceu às baratas uma série de recursos que as tornam quase impossíveis de eliminar. São capazes de viver um mês sem se alimentar e suportam horas sem oxigênio. Mas o principal para a sobrevivência desse inseto é sua velocidade de reprodução. Um aspecto que parece indicar que as baratas fazem sexo o tempo todo, mas não é o caso. Depois que acasala e recebe o esperma, a fêmea é capaz de retê-lo e fertilizar os ovos quando precisar, em vez de acasalar de novo. Devido a essa adaptação, a fêmea só precisa acasalar uma vez para permanecer prenhe pelo resto da vida. Seu único ato sexual pode gerar centenas de milhares de crias, um número extraordinário. E isso traz vários benefícios à fêmea. Acasalar tem um custo. Quanto mais a fêmea acasala, menor suas chances de sobrevivência. Talvez porque ocorra algum dano, ela corre mais risco de predação e alguns fluidos seminais contêm toxinas que diminuem sua sobrevivência. Após seu único ato sexual, a fêmea leva consigo ovos fertilizados pelo resto da vida. Portanto, toda fêmea da colônia tem o potencial de também se tornar uma colônia. No controle de pragas, o que assusta é que se você tiver uma barata alemã na barra da calça, no bolso ou numa caixa que veio do mercado e essa barata estiver prenhe, não é preciso mais nada para que surja toda uma população. Essa adaptação deu à espécie vantagens máximas de sobrevivência. Em termos da evolução dos animais, elas começaram há 400 milhões de anos e continuam muito bem-sucedidas. Quando o assunto é biologia reprodutiva, as baratas são superestrelas. A guerra entre os sexos tornou os insetos, entre ele e as baratas, o grupo mais diversificado da Terra. O ímpeto de se reproduzir molda não só a vida dos insetos, mas também a dos mamíferos, inclusive os seres humanos. Em todo o mundo natural, o sexo não deixa ninguém indiferente. Os animais são capazes de tudo para se reproduzir. O ímpeto de transmitir genes e garantir a sobrevivência da espécie é tão forte que provoca mudanças evolutivas. Esse processo é chamado de seleção sexual. É um tipo de seleção natural, mas que seleciona os traços que garantirão não a sobrevivência, mas a vitória no jogo sexual. Para vencer, em termos evolutivos, seus genes têm que estar na próxima geração. Quando há reprodução sexuada, os animais procuram no ambiente outros animais que estão fortes e saudáveis e tentam obter seus genes para a prole. Eles avaliam qual é a capacidade reprodutiva de todos na população. No jogo reprodutivo do reino animal, os papéis já estão marcados. Na maior parte dos casos, os machos exibem e as fêmeas escolhem.
Não existe um único animal na natureza que copola com qualquer um. Todos têm favoritos. Se for velho, novo, sujo, estúpido demais, não acontece. E por um bom motivo. Os animais têm chances limitadas de transmitir seu DNA e querem acasalar com um indivíduo que realmente lhes permitirá sobreviver. As fêmeas, muitas vezes, usam critérios estranhos para escolher com que macho vão acasalar. A seleção sexual teve grandes consequências. Machos de uma espécie precisam competir entre si por uma fêmea. Esse fato gera toda uma série de comportamentos e aparências diferentes nos animais. Por exemplo, um alce usa os chifres para brigar com outros alces, com o fim de conquistar a chance de copular com certas fêmeas. Então, 2 tipos de traços evoluíram na seleção sexual. Os que visam simplesmente derrotar membros de seu próprio sexo e os que visam atrair membros do sexo oposto. A pressão da seleção sexual leva esses dípteros a competir pela maior fêmea do grupo. Os tentilhões cantam e mostram-se vermelhos. O besouro rinoceronte usa grandes chifres para lutar. O leão cultiva uma juba. E a girafa macho exibe um pescoço longo e impressionante. Algumas formas de seleção sexual podem levar espécies à extinção, porque os traços que as fêmeas preferem são tão intrincados que atrapalham até a vida cotidiana dos machos. Veja o caso do alce irlandês, um antepassado do antílope europeu. As fêmeas gostavam de chifres grandes, então machos com chifres grandes eram selecionados em vez de machos de chifres pequenos. Ao longo das gerações, o tamanho dos chifres na população foi ficando cada vez maior. No final, os chifres cresceram tanto que os animais mal podiam sustentá-los e ao mesmo tempo sobreviver em seu ambiente. Hoje, o alce irlandês está extinto e muitos acham que foi porque os seus chifres cresceram demais. Mas mesmo depois da competição e do início do acasalamento, em algumas espécies as fêmeas ainda têm trabalho a fazer para garantir que tudo dê certo. A fêmea e o macho se aproximam, o macho cobre a fêmea e depois de 1 ou 2 segundos ela começa a gritar. A primatologista alemã Dana Pfefferly trabalha com um grupo de macacos selvagens que vivem no alto da rocha de Gibraltar. Ela veio investigar por que as macacas gritam tão alto durante o ato sexual. Em 2 temporadas de acasalamento, ela gravou os macacos concentrando-se na frequência e intensidade dos gritos das fêmeas. Depois buscou diferenças entre as fêmeas que gritavam e as que não. E fez uma descoberta extraordinária. Muito mais fêmeas barulhentas haviam ficado prenhes. Quanto mais precoces, rápidos e quanto maior a frequência dos gritos das fêmeas, maior a probabilidade do macho ejacular. De fato, os machos tinham 10 vezes mais chances de ejacular com uma fêmea barulhenta do que com uma silenciosa. Pfefferly concluiu que os gritos altos das fêmeas eram um caso claro de seleção sexual. Os gritos aumentam a probabilidade de procriar. Elas gritam por um motivo. Se o macho não ejacular, o que vai acontecer? Ela não vai conceber. Então ela precisa encorajá-lo. Eric Shaw passou anos observando de perto os macacos de Gibraltar, que são famosos por uma coisa: o sexo. Eles fazem sexo em média 1 vez por hora. E evoluíram de modo a usá-lo para fins sociais. Venham! Já tá bom. São primatas livres que estão aqui há 300 anos. Eu sei, não tenha medo. Eles podem responder várias perguntas. Seja sobre como alimentá-los, seja sobre sexo.
Para esses primatas, o sexo ajuda a comunidade a se comunicar e formar vínculos. Eles usam a sexualidade de muitas formas, como nós. Aqui estão um macho e uma fêmea. Ele a ameaçou porque ela chegou muito perto da comida dele. Para evitar a ameaça, ela se apresentou, ou seja, sou toda sua. Aí está. Foi pura submissão e passividade. Ela se apresentou, não sou uma ameaça. Ele decidiu ir até o fim e aceitar a submissão. E agora o mundo está em paz. A comunidade de macacos precisa de ordem para proteger sua complexa rede social. Há pequenas famílias dentro das famílias. Uma fêmea tem 5 filhotes aqui, outra tem 4 lá, mas precisam de proteção, de coesão, de agir como uma tropa. Em primatas como esses macacos, o sexo ultrapassou sua função primária e ganhou muitos usos diferentes. Os cientistas chamam esse comportamento de moeda sexual. Os primatas tornaram a reprodução sexual uma arte muito mais requintada. Deixou de ser apenas uma união física com nenhuma consequência fora a reprodução. Agora é o fulcro de muitos aspectos diferentes das sociedades primatas. Muitos primatas trocam comida por sexo, expressam poder e amizade através da sexualidade. O sexo é um mecanismo de troca muito poderoso. O uso do sexo para a reprodução e para fins sociais, desenvolvido por primatas como os macacos, preparou o terreno para a sexualidade humana. E os humanos acrescentariam mais um traço bastante incomum à evolução do sexo. Os seres humanos começaram a se diferenciar de seus parentes primatas há apenas poucos milhões de anos. Quando desceram das árvores e começaram a andar com 2 pés, nossos ancestrais também mudaram sua anatomia sexual. Helen Fisher estuda a evolução do sexo humano. O canal vaginal não é mais voltado para trás como entre as chimpanzés, evoluiu de modo a ficar para frente, provavelmente para facilitar o acesso na posição clássica. A anatomia masculina se transformou como a feminina. O pênis precisava se aprofundar mais no corpo feminino e por isso se tornou significativamente maior. Hoje, os humanos têm os maiores pênis entre os primatas e o cérebro mais desenvolvido. Os seres humanos deram seu maior salto em termos de sexualidade com a evolução do cérebro. Com o tempo, o cérebro humano cresceu tanto que o crânio duro que o envolvia se tornou uma ameaça à reprodução. Em algum ponto, durante a evolução humana, começamos não só a andar com 2 pés, como o cérebro se tornou grande demais para a pelvis. Em algum ponto, as mulheres começaram a ter partos precoces para que os bebês pudessem sair. Ninguém sabe quanto durava a gravidez das primeiras mães humanas. Mas sabemos que uma gravidez de 21 meses seria necessária para que um bebê humano nascesse tão desenvolvido quanto um filhote de chimpanzé. Como todos os humanos nascem essencialmente prematuros, laços familiares tornaram-se necessários para a sobrevivência da espécie. E essa necessidade para Fisher explica o mistério do amor. Como os bebês começaram a ter infância e adolescência muito longas, tivemos a necessidade de parcerias duradouras com alguém do sexo oposto. E deu-se a evolução do amor romântico e da forte ligação a um parceiro. Fisher estuda áreas específicas do cérebro ligadas ao sexo e ao amor. Dentro de um aparelho de ressonância magnética, voluntários são convidados a pensar no ser amado diante de sua fotografia. Enquanto o fazem, regiões de intensa atividade se iluminam na ressonância. Todo um sistema cerebral voltado para o amor. Há 2 milhões de anos, começamos a desenvolver um córtex muito grande. Então, de repente, sexo e mente tornaram-se interligados.
Os sistemas ligados ao impulso sexual e ao amor romântico estão entrelaçados em partes primitivas do cérebro humano. Os humanos mudaram o sexo para sempre com a evolução do amor. E agora estamos dando um passo adiante e tomando a evolução em nossas mãos ao separá-la do ato sexual. O sexo se tornou futurista. Há várias maneiras hoje em dia de dispensar o sexo. Podemos clonar indivíduos numa cápsula de Petri. Há vários modos de fertilizar óvulos sem relações sexuais. O que ocorre hoje é que a biologia está começando a manipular esses processos para alterar a si mesma e assumir o controle de sua própria evolução futura. Tornou-se algo muito consciente. E daqui a 100 ou 200 anos, à medida que avançamos, o processo da evolução humana será dirigido pela escolha humana. Gregory Stock, biofísico e autor do livro intitulado Redesenhando os Seres Humanos, defende a engenharia genética humana. Eu posso até prever que no futuro será considerado um descaso conceber crianças pelo método antigo em que o espermatozoide e o óvulo se uniam aleatoriamente. Como ser tão descuidado com alguma coisa tão importante como um filho? Stock acredita que o primeiro passo será a seleção genética. Um processo no qual um casal poderá fazer com que seu óvulo e seu espermatozoide gerem múltiplos embriões num laboratório e depois escolher aquele com os traços mais desejáveis. Eu acho que os pais farão escolhas em relação aos filhos que serão um pouco diferentes deles mesmos, mas que combinem com suas personalidades. Se forem extrovertidos, eles quererão filhos extrovertidos. Se são conscientes da própria inteligência, eles deverão escolher crianças privilegiadas nesse sentido. Se forem atléticos, vão querer um atleta. E eu vejo uma enorme diversidade evoluir no futuro. Já estamos vivendo na era da reprodução planejada. O primeiro chamado bebê de proveta já está com mais de 30 anos. Animais clonados com sucesso incluem ratos, ovelhas, vacas, gatos, cavalos e chimpanzés. Teoricamente, a tecnologia para clonar humanos já existe, mas ainda não foi usada. Para Stock, uma humanidade planejada seria apenas uma nova fase da evolução, com a consciência tendo evoluído a ponto de poder definir seu próprio futuro. Nós começamos a ter significativas coisas que podem ser feitas e que são consideradas valiosas. Por exemplo, a seleção genética, para que você possa ter certeza de que seu filho será muito saudável. E eu acho que essas tecnologias serão usadas de maneira muito ampla. A seleção natural já fez más escolhas no passado. Muita gente já teve problemas nas costas, nos ombros, torcem várias partes do corpo porque não evoluíram perfeitamente. Se pudéssemos fazer mudanças na seleção para eliminar doenças genéticas, seria um progresso. Os seres humanos começam a tomar as rédeas de sua própria evolução reprodutiva, dando início a um debate vital. A engenharia genética em humanos é uma atividade muito arriscada. O problema é que, ao introduzir a variação, nós não sabemos quais serão as consequências. Podemos inserir um gene que achamos que causará um efeito, mas que causará outro efeito e perturbará o funcionamento normal dos cromossomos. É claro que haverá problemas. Usar tecnologia sempre gera problemas, principalmente quando potente. Mas isso não significa que devemos desistir. Será um processo muito confuso, muito caótico e também muito imprevisível. E será apenas o próximo estágio da evolução. Uma conclusão lógica e extrema seria que no futuro o ato sexual poderá não ter mais nenhum lugar na vida humana. Mas para os cientistas, as chances de que o animal humano abandone um comportamento que produziu ao longo de milhões de anos de evolução são bastante remotas.
A engenharia genética está longe de ser o fim da reprodução sexuada. Estamos longe de superar o sexo. Acho que isso nunca acontecerá. Aparentemente, enquanto houver vida, haverá sexo.